O tema de hoje eu vou pegar também de uma irmã. Ela, sem se aperceber, ela me deu alguns temas, ela ia construindo uma redação e sem ela se aperceber, muito provavelmente, ela colocou dois temas que são duas duplas de temas que tem muito a ver um com o outro, uns com os outros. Primeiro momento ela propôs o fundamento da fé, solidariedade humana. E aí, quando você pensa solidariedade humana e o fundamento da fé, na minha forma de ver, tem muito a ver com o elemento, com o que eu penso, com os fundamentos do que eu penso ser o conceito de fé. E um outro tema, quando ela propunha, ela dizia que nós necessitamos priorizar os valores humanos, e depois ela colocava também um outro, que aparentemente ela dizia que era um outro tema, que era ter fé em Deus nos corações e nas ações cotidianas. No decorrer desse vídeo, vocês vão ver que, na minha forma de estruturar o argumento, tem muito a ver uma coisa com outra. E hoje eu vou inovar. Hoje eu vou colocar uma música que bem animada, uma música bem interessante como fundo musical. É o tema de Hacha, que é a música Libertad sin Ira. Então vamos com esse musical, um pouco essa música animada, sobretudo porque eu vou, em alguns elementos, vocês vão me ver lendo, né? E aí, para não ficar muito monótono, a gente vai animando com a música também. Apesar de que eu penso não ficar muito monótono, fazer um elemento não muito monótono. Mas depois vocês me dão um feedback através dos comentários, né? Curta se vocês gostarem, se vocês não gostarem, avisem, critiquem. Né? O objetivo é que a gente possa ajudar você a refletir nesse momento. Eu tenho ouvido algumas palestras, algumas falas sobre os momentos atuais, e eu tenho visto justamente as pessoas, de certo modo, se arraigando, pegando os elementos do passado, tentando só remodelar, fazer uma maquiagem do passado, como se o elemento pós-pandêmico coubesse apenas uma maquiagem do passado, mas não cabe, efetivamente não cabe. Eu penso que ou a gente faz uma efetiva mudança, uma criativa mudança, ou a gente não vai dar resposta nenhuma para os desafios que vão surgir, efetivamente, que já estão surgindo nesse momento atual e que vai certamente surgir no momento pós-pandêmico. Então vamos à música. Com vocês, Libertad sin Ira. Né? E agora vamos começar as nossas discussões. Quando você vê os comportamentos nessa pandemia, você, de certo modo, você percebe que as pessoas, de certo modo, se mantêm um pouco nessa ânsia de manter a realidade, se essa realidade era beneficiária dela, ou de ficar um pouco tranquila com a mudança que está acontecendo, se a realidade anterior era incômoda. Né? O fato é que as pessoas, de certo modo, necessitam priorizar os valores fundamentais e, como diz a minha irmã, ter um absoluto no coração, né? Ter um Deus no coração. Então, quem vivia a lógica do antigo modo de ser, né? o modo de ser mais tranquilo, né? Que estava muito bem. Então, esse tipo de gente está agora desesperada. Moldaram então seus corpos, suas vidas, suas palavras, suas práticas religiosas para a ditadura da etiqueta, né? Para a padronização do belo, para a aceitação, de certo modo, do que era já epidérmico, superficial. Viviam em função do agradável, do etiquetisticamente, criando um neologismo, etiquetisticamente agradável. Encontra-se então essas pessoas lutando agora para acabar logo esse momento de parada,
né, de parada de tudo, no qual, de certo modo, ela acredita que manter esse momento de crise vai forçar a maiores mudanças. Quanto mais tempo a gente passa com esse problema da Covid, mais pressão vai ser para a gente mudar mais coisas, o que efetivamente vai se dar não pela necessidade, porque efetivamente já se faz necessário, mas pela consciência da necessidade. Que as pessoas vão se dando conta dessa necessidade urgente. Então, tudo aquilo no qual as pessoas criam, acreditavam, de certo modo, elas resistem a pensar que tudo aquilo para o qual elas viviam, no qual havia investido seu tempo, seus esforços, agora se mostra como apostas e investimentos errados. Essas pessoas se negam a assumir seus equívocos, porque não se trata de mudar umas coisinhas no caminho, trata-se da mudança do próprio caminho, da própria estrutura de caminho, da própria rota. Mas o que muitos veem como desesperadora mudança e, portanto, como mal fundamental, e o afirmam como exagero de oportunistas ou dos seus opositores invejosos e fracos, é na realidade uma chance de também esses pseudo-vitoriosos do mundo pré-pandêmico, né, desse mundo anterior à pandemia, também estes, repito, escapar do abismo para o qual estavam se dirigindo e sem se aperceberem por conta da cortina de fumaça que criavam nos seus palcos de pseudo-sucesso. Ou seja, os que estão lutando contra mudanças, os que estão lutando para que volte logo à realidade, eles estão em desespero porque eles veem que a pressão por um novo normal vai desestabilizar o antigo normal onde ele obtinha êxito, onde ele obtinha sucesso, onde ele obtinha pleno ápice das suas vitórias. E aí, como ele enxerga que aqueles que não atingiram as vitórias, os êxitos de acordo e a partir dos elementos da antiga realidade, essas pessoas que não eram vitoriosas, elas hoje estão invejosas, são opositoras, então estão utilizando essa justificativa do vírus para forçar a mudança dessa realidade. E aí vem, claro, essas pessoas que propõem mudança como opositores, como pessoas a serem combatidas. Não se apercebem, no entanto, que essa parada do vírus é também uma forma de fazer com que essa pessoa, os pseudos, os falsos vitoriosos, eles não caiam no abismo, porque efetivamente toda a humanidade estava caindo no abismo. Efetivamente todo mundo, e esses que estão aí na frente, os vitoriosos, eles estavam propensos a serem mais desesperadoramente, mais rapidamente jogados na lata do lixo, porque eles criaram um padrão para si que o planeta não tem mais condição de dar. Quem estava acostumado a não ter tanto, resistiria mais tempo. Quem está acostumado a padrões de civilização, a padrões de consumo, a padrões de estética, a padrões de etiquetas, de uma falsa realidade estruturada, essas pessoas estão mais desesperadas, porque o mundo para o qual elas viviam desaparece, está desaparecendo de uma forma radicalmente avassaladora, radicalmente inversa, né? O que há de positivo, portanto, na Covid-19 é que ela desmascara a nossa superficialidade epidérmica, né, que fica ainda na pele, né, uma superficialidade muito fútil, muito sem profundidade nenhuma, sem bases sólidas, né? Então, nós estávamos acostumados a esse artificial, nós tateávamos sempre o artificial, o superficial. Então, nisso há de positivo a
A pandemia ela vai desmascarando, porque ela vai colocando tudo isso na lata do lixo. Não é mais importante essa realidade. Vittorio Huxley, que é um filósofo alemão da atualidade, ele já propunha nos idos de 1998, tem um texto, Filosofia na Era da Superinformação, você pode pegar na internet, salvo engano, na revista Síntese, Nova Fase, ele já desmascarava, de certo modo, essa nossa superficialidade epidérmica, acostumada, de certo modo, à superficialidade. Aqui estávamos com o artificial, o superficial, né? E aí ele já propunha que nós desprezássemos o barulho da superinformação que nos empurra necessariamente para a falta de profundidade. Nós vivemos num mundo tão avassaladoramente cheio de informações que nós acabávamos, para dar conta de tudo, nós acabávamos nos embrenhando na falta de profundidade em todas as coisas, ou seja, na superficialidade. Então ele diz, despreze isso, vá diretamente às fontes, saia dessa pressão da superinformação, desde que muita coisa vai ser jogada na lata do lixo muito antes de que você tome conhecimento. Então, vá para a profundidade. Então, devemos, diz ele, voltar nosso olhar para as bases, os fundamentos que resistem a questionamentos profundos. E nós devemos buscar esses questionamentos profundos. Nós devemos buscar imitar, por exemplo, os ascetas, que eram pessoas que desprezavam as coisas superficiais do passado, né? Então nós devemos imitar essas pessoas exatamente no desprezo às afectações do mundo artificial, do mundo superficial, uma pressão tola por caprichar no visual, caprichar na roupa, por colocar silicone aqui, silicone ali, fazer cirurgia estética de tal, disso, daquilo outro, ajeitar tal coisa. Essa pressão nós devemos vencê-la, né? Nós devemos deixar de lado. Esse mundo artificial foi um mundo no qual nós nos criamos e nós nos demos mal. E no qual nós encontrávamos, antes da pandemia, uma realidade um pouco pressionada para que nós dessemos respostas superficiais a essas coisas rápidas. Então, eram muitas coisas e nós vivíamos na superficialidade. Então, nós devemos buscar a profundidade das preocupações e das relações não banais, não medíocres. Sair da etiqueta para a ética é uma exigência fundamental que se mantém nessa pandemia e que sinaliza elementos a serem levados a sério na possível pós-pandemia. Sem muita clareza, quando minha irmã propunha essa série de temas, ela colocava dois pares, como eu disse, que devem realmente dialogar entre eles para a construção do mundo pandêmico e pós-pandêmico. Quais são isso? O fortalecimento da fé e a solidariedade humana, né? E aí a questão dos valores, né? Dos valores humanos e a fé em Deus no coração e na prática, nas ações do dia a dia, ou seja, não é uma fé muito superficial, aliás, não é uma fé superficial. Então, para fazer realmente dialogar essa realidade, o fortalecimento da fé e a solidariedade, as grandes verdades espirituais das mais diversas religiões, dos mais diversos caminhos religiosos que nós temos na humanidade, apontam para uma fé, mais com uma forma, uma dimensão intrínseca de cada um de nós. A fé não seria uma coisa mágica colocada por uma divindade, mas é uma dimensão de nós. Nós temos dentro de nós uma dimensão que é do acreditar, né? Do crer, né? Do lançar a nossa fé, a nossa credibilidade no mistério, naquilo que não pode ser explicado. Nossa capacidade de fé. Isso do ponto de vista racional e do ponto de vista arracional, ou seja, supra-racional. Então a fé, ela é essa dimensão intrínseca de cada um de nós e que ela
portanto ela atrofia ou se desenvolve à medida que nós cuidamos ou descuidamos, né? Quando nós cuidamos, ela se desenvolve. Quando nós descuidamos dela, não nos exercitamos dela, nós a atrofiamos. Mas esse exercício espiritual, e aí espiritual para mim não é questão somente religioso, somente ligado à questão da religiosidade, da relação com Deus, mas espiritual é tudo aquilo que é não material. Lembremos que a gente está fazendo uma reflexão filosófica. Então, nós somos sempre uma tríade de corpo, alma e espírito. O corpo é tudo aquilo que é material em nós, espírito, tudo aquilo que é não material em nós, e a alma seria a cola, o princípio vital que está dentro de cada um de nós e que junta esse aspecto. Então, quando a gente fala de exercício espiritual, a gente não está falando aqui de exercício religioso apenas. Também, o exercício espiritual religioso, por exemplo, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, são exercícios religiosos na relação com Deus. Mas quando a gente fala de, por exemplo, Pierre Hadot, quando fala de exercício espiritual, ele fala do espírito de uma forma geral. Quando a gente está estudando, a gente está fazendo exercício espiritual. Quando a gente está estimulando a criatividade, a gente está fazendo exercício espiritual. Quando a gente está se estimulando do ponto de vista estético, a gente está fazendo... Então, todas as ideias, todos os valores, a ética, todas essas questões seriam questões espirituais. Portanto, o exercício espiritual dentro de nós vai fazer com que nós estimulemos ou atrofiemos também a dimensão da fé. E aí, esse exercício que pode resultar em fortalecimento da fé está no mesmo caminho do fortalecimento de todas as dimensões do ser humano. É dizer, ao nos empenharmos em exercitar nosso espírito, decorrerá necessariamente a clareza de que isso produzirá em nós a busca por sermos mais plenamente humanos. Porque quanto mais o nosso lado espiritual estiver ampliado, mais humano, né? Porque nós somos o único ser, até que se prove o contrário, o único ser capaz de termos corpo, alma e espírito. E desenvolver esse espírito, desenvolver a racionalidade, desenvolver tudo aquilo que é abstrato, a estética, o belo, o agradável, o bom, o justo, as relações políticas, tudo está no campo da espiritualidade, ou seja, da não materialidade. Então, quanto mais nós desenvolvermos isso, mais nós seremos humanos, mais humanos nós seremos. E o que é interessante, o respeito também desse aspecto de nós sermos mais humanos, né? Isso vai decorrer com que nós também nos ampliemos em relação aos outros, né? No respeito ao mundo, no respeito aos demais, porque nós estaremos mais amplos, e mais amplos nós seremos capazes de acolher o diferente, acolher o outro, acolher as possibilidades, também o outro na sua grandeza e no seu crescimento, na sua expansão espiritual. Portanto, o crescimento da fé vai fazer com que nós também percebamos a fé do outro. E quando a gente percebe o mistério do fantástico no mundo, nós temos que necessariamente direcionar a nossa vida para que nós cresçamos mais ainda. E ao crescer, nós necessariamente nos uniremos com o outro. E ao unir-nos com o outro e perceber que o outro está em algum momento passando por alguma necessidade, nós vamos ver despertado em nós uma solidariedade, a capacidade de estar junto com o outro, né? A capacidade de empatia, a capacidade de responder ao que o outro sente, empatos, né? Sentir no outro, sentir-se no outro, né? Transferir-me para o sofrimento do outro, também para a realidade do outro e perceber a partir desse horizonte do outro. Isso é extremamente importante nos dias de hoje. Portanto, os exercícios espirituais que desenvolvam todas as dimensões do ser humano vão fazer-nos necessariamente admiradores do mundo magnífico que somos nós. Admiradores do mundo magnífico que são os outros. E isso também admiradores
desse mundo magnífico que está fora de mim e dos outros, de todo o planeta, de toda a realidade da natureza. Vai me fazer também perceber que quanto maior a fé que cresça em mim, mais amplo vai ser, mais solidária vai ser a nossa realidade, mais amplo vai ser o meu ser, né? Mais eu serei ser humano junto com os outros. Portanto, a fé não é aquela que vai me separar do mundo, mas é aquela que vai me fazer encontrar o meu máximo possível de realização no mundo, não é? Se a gente fosse aqui para o campo dos exercícios espirituais, seria a busca do magis, o máximo que eu possa fazer para a realização desse mundo maravilhoso, onde o amor é a grande verdade, o grande princípio fundamental. A outra dupla realidade que minha irmã propunha era que necessitamos priorizar os valores humanos e termos Deus nos corações e nas ações cotidianas. Então a gente pode implicar nesse sentido que quando nós nos sentimos incomodados com essa realidade na qual nós chegamos e nós decidimos agir de forma diferente, nós já estamos, não religiosamente, mas espiritualmente, eticamente, tematizando, ou seja, tratando, elaborando, consciente ou inconscientemente, a nossa capacidade de transcendência. Quando nós estamos incomodados, olha, essa realidade na qual nós estávamos antes fez com que nós chegássemos ao momento do vírus, da pandemia, esse momento de crise mundial. Então, nós não podemos voltar a ele. Quando a gente começa a pensar isso, nem que seja com medo, né? O medo de, mas será se a gente não poderia voltar? O mundo estava tão bom, para algumas pessoas podem pensar isso, né? Será se nós não podemos? Só em pensar na possibilidade de repensar, de mudar alguma coisa, a gente já está pensando na transcendência, ou seja, transcender no sentido de sair de um lugar para outro maior, mais amplo. Não necessariamente, não apenas e tão somente no sentido de religioso como sinônimo de Deus, o transcendente, o Deus, né? Mas no sentido de ver que em tudo tem uma potencialidade de sair de um lugar para um lugar mais amplo, de um lugar mais expandido, de uma realidade melhor. Né? Quando a gente pensa a ética é a busca do dever ser, a busca do que deve ser feito. Né? Então, pensar nisso é pensar um lugar que a busca, de certo modo, de ultrapassar o que já está dado, as coisas que já estão estabelecidas. A busca espiritual religiosa também implica uma saída da mediocridade, buscar fazer de sua vida um lugar onde tudo ultrapasse o modo como nós vivíamos, como nós falávamos, como nós pensávamos, né? Buscar ao absoluto, que você possa chamar de Deus ou não, né? Não seria, portanto, de acordo com as mais conhecidas religiões, isolar-se do mundo, mas seria doar-se generosamente para ser o mais humano, o mais intenso, o mais profundo, o mais eficaz possível em tudo que você diz, em tudo que você faz, em tudo que você é. Portanto, a busca da fé implica a solidariedade. E a busca dos valores remonta necessariamente a essa busca do transcendente, do sair do que está sendo estabelecido como atual momento dos direitos para um momento onde a gente possa ter direitos, dignidade, respeito a tudo de uma forma mais ampla, de uma forma maior. Então fique com essa discussão e comente, dê para a gente o seu feedback. Se você puder, compartilhe, né, essa questão, se achou que ajuda em alguma coisa, compartilhe. E se gostou, curta, se não gostou, comente, discurta, faça como quiser. Até a próxima.